E aí, pessoal, paz de Cristo, tudo bem? Esses dias eu estava refletindo sobre um assunto que mexeu tanto com o meu coração que eu cheguei a fazer uma live falando sobre isso no Instagram, mas hoje eu gostaria de deixar isso também registrado aqui no YouTube para vocês. É, Existem alguns decretos de Deus que estão na Bíblia que, quando eu olho ao redor, me parece que algumas pessoas estão burlando o decreto de Deus. Como assim, Rodrigo? Eu não estou falando de ordenanças, como, por exemplo, não matarás, e aí tem gente matando. Não estou falando disso. Eu estou falando de sentenças que Deus deu. Tipo, ó, vai acontecer isso. E parece que não está acontecendo com algumas pessoas. E aí parece que as pessoas estão conseguindo burlar uma palavra de Deus. É óbvio que não. É óbvio. Deus não é um ser medíocre que não sabe sustentar o que ele mesmo fala. Mas eu vou explicar para vocês de onde surgiu esse pensamento e o que o Espírito Santo me fez entender, porque quando eu comecei a perceber isso, eu pedi a Deus sabedoria para entender. E o Espírito Santo me fez entender algo que eu fiquei assim, extasiado, e eu quero compartilhar com vocês. Meu raciocínio ele começa quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, na sentença que Deus deu ao homem e à mulher após o pecado. Deus falou uma coisa para a mulher, Deus falou uma coisa para o homem, Deus falou uma coisa para a serpente. E eu vou começar aqui pelo homem. Deus virou para o homem e falou assim, cara, agora você não vai ter mais o alimento fluindo da terra para você. Agora você vai ter que suar para conseguir seu alimento. Você vai ter que trabalhar arduamente porque a terra não vai dar mais a sua força. E a partir de agora, por conta do vacilo que você deu, a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. E agora, do suor do teu rosto você comerá. E aí a gente vê realmente uma galera lutando, trabalhando, suando, pegando ônibus lotado, trem e tal. E isso de longa data, né? Pessoas que sofriam no campo, aravam a terra e criavam gado, cuidavam de rebanho. Pessoas suando para conseguir o seu sustento. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, existe, segundo um estudo, o equivalente a 5% da população mundial detém quase toda a renda do mundo, né? 5% da população mundial detém quase toda a renda do mundo, enquanto 95% tem que fazer o que Deus falou, que vai suar a camisa e vai fazer e vai acontecer, enquanto tem esses 5% que não é que eles não trabalharam, não é que eles não fizeram por merecer, mas hoje eles têm uma vida que eles não sofrem, que eles não soam, que eles vivem uma vida tranquila e se quiserem não precisam nem trabalhar mais e que vão morrer ainda ricos, milionários, bilionários. Será que esse 5% conseguiu burlar a palavra de Deus, o decreto de Deus para Adão? Aí vamos pensar aqui em mais um detalhe. Deus virou para a mulher e falou assim, com dor você vai ter o seu parto. A dor do seu parto vai se multiplicar a partir de agora. Só que se você parar para pensar, a mulher toma uma anestesia e não dói o parto. É claro que tem todo o transtorno de uma recuperação, tem isso, tem aquilo, é óbvio. Mas a dor do momento do parto, ela é amenizada tremendamente por uma anestesia, seja em qual for o método que for utilizado para o parto. Existem remédios que amenizam. Então, será que os remédios estão burlando os decretos de Deus? E não é só isso. Tem um decreto de Deus pesado sobre a mulher, e que eu vejo muito isso na minha geração. A minha geração, infelizmente, é uma geração doente, e as mulheres estão cada vez mais doentes emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente. Eu vejo muito isso. Existem alguns movimentos que estão se dizendo pró-mulher, empoderamento, isso, aquilo, mas que na verdade estão destruindo as mulheres. E aí, olha só o que Deus falou. Agora, mulher, por conta do erro que você cometeu, além da dor, você também vai ser subjugada pelo seu marido. O seu desejo vai ser para ele e ele vai te dominar. Por conta desse seu pecado, é uma sequela do pecado. Só que eu vejo algumas mulheres, infelizmente são poucas, assim como 5% só da população mundial detém a renda, também existe uma porcentagem pequena de mulheres, mas existem, que estão vivendo uma vida de relacionamento muito sadia, muito abençoada, com maridos que não a oprimem, onde elas não são obrigadas a satisfazer todos os desejos de um homem, e elas podem muito bem conversar, bater papo e se entenderem como dois adultos, não como uma rivalidade da guerra dos sexos ridícula que se expõe por aí, mas sim como uma sociedade, um combinado, uma parceria, onde ambos conversam, onde ambos se entendem. Será que essas mulheres que estão vivendo felizes seus relacionamentos e que não são subjugadas e dominadas pelo homem como Deus decretou,
estão também conseguindo burlar a ordem de Deus ou o decreto de Deus. Então nós vemos pessoas que não estão suando para ter o sustento do seu rosto, pessoas que para ter o sustento do seu pão, né, ter o seu pão de cada dia, pessoas que não estão sentindo dor na hora do parto, pessoas que não estão sofrendo com dominação na hora do relacionamento. Será que essas pessoas burlaram o que Deus determinou? Não, queridos, é óbvio que não. O nosso Deus, ele é tão fantástico que quando ele dá um decreto por conta da consequência, ele ama tanto os seus filhos que mesmo sabendo que eles têm que passar por uma consequência de um pecado, ele ajuda nessa consequência e ele traz uma cura, ele traz uma solução. Então, para a solução do homem ter que trabalhar e ralar, a cura ou a solução foi algo chamado inteligência financeira. O camarada é inteligente, ele sabe pegar uma semente, semear e multiplicar aquilo, e quando ele pega, ele não sai gastando tudo, ele administra e pega uma parte, usa porque precisa, a outra parte ele semeia mais e multiplica mais aquele negócio. Isso chama-se inteligência financeira, é a cura do problema do suor do rosto, é a cura. A dor da mulher na hora do parto, a cura chama-se inteligência científica. A ciência evoluindo, e Deus deu isso para o homem, Deus deu a capacidade do homem se desenvolver na ciência. É a cura para a dor, você está entendendo? E a cura para a mulher que é subjugada e você vai ser dominada pelo seu marido, o seu desejo vai ser para ele e sobre ti ele dominará. A cura para isso chama-se inteligência emocional. É a mulher ter domínio próprio para não sair por aí se entregando a qualquer maluco, retardado que existe, porque é isso que eu vejo. Meu irmão, eu levo muito a sério a frase que diz antes só do que mal acompanhado, mas tem um monte de mulheres que parece que não entende isso. Antes só do que mal acompanhado, isso é sério, cara. Só que tem gente que parece que não entende. Então a cura para essa dominação, para essa coisa horrível, é inteligência emocional. Então eu vejo que Deus dá a sentença, mas ele também dá a cura. E eu vi isso acontecer várias vezes na Bíblia. Por exemplo, lá em Levítico, narra a história, lá no Antigo Testamento narra a história de quando o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Deus, dizendo que estavam morrendo no deserto e Deus mandou serpentes. Quando Deus manda as serpentes, o povo começa a morrer e pede desculpa, Senhor. Aí Deus também dá a cura, fala, Moisés, estende aí, faz uma cobra de metal, bota num madeiro, numa cruz, num poste, seja lá como for, e todo mundo que olhar para essa cobra no madeiro, ele vai ser curado. Ou seja, Deus permitiu a maldição por conta do pecado, mas também deu a solução para a maldição. E a morte? No dia em que comerem do fruto, vocês certamente morrerão. Deus deu a sentença, de fato o homem morreu e todos nós experimentamos a morte, mas Cristo é a cura para esse problema. Cristo veio como homem, morreu, mas a morte não pôde suportar ou segurar as amarras da morte, as amarras do inferno, não puderam segurar Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitou. E quando as mulheres foram chegar lá no túmulo, aquele anjo disse o seguinte, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, agora ele vive para todo sempre, e porque ele ressuscitou e venceu a morte, nós também venceremos. Então Deus deu a sentença de morte para o caso do pecado, mas também deu a cura em Cristo Jesus para tudo, ainda que nós tenhamos cometido erros, para tudo Deus tem uma solução. E aí eu te faço a seguinte pergunta para fechar: se Deus tem solução para tudo isso que nós acabamos de falar, ele não teria uma solução para o problema que você está vivendo? Sim, Deus tem. O problema é que as pessoas não querem buscar em Deus a resposta, mas busca, querido. Vai em Deus, busca em Deus a solução, e Ele tem a solução para tudo na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.